2, 3, Gravando. gravando. Você sabe qual é um dos piores ladrões da alegria nos relacionamentos, da felicidade no Do relacionamento? contentamento. No casamento. Qual é? Expectativas frustradas. E é esse o tema do nosso vídeo hoje, baseado em fatos reais, como a maioria dos nossos vídeos que fazemos aqui, algo que aconteceu no nosso cotidiano, na nossa vida, nos trazem uma reflexão e a gente conversa, dialoga e a gente vamos escrever sobre isso e vamos falar sobre isso. Então, aconteceu uma situação semana passada. Teve a reunião trimestral das crianças na escola. Primeiro, eu nem me atrevo a dizer que não quero ir, né? Para mim é algo assim que eu espero ansiosamente. Eu gosto muito, eu gosto desse feedback, né? Apesar de ser uma mãe que eu acompanho, eu faço as tarefinhas e tal, mas é bom, né? Um tempo que a professora realmente vai ter aquele tempo só para você e ela aborda várias questões e tal, enfim. Para Rodrigo, e assim, na minha cabeça, é óbvio que é necessário que o pai vá também, né? E ele, Sempre fui. entendendo isso que eu acho que é necessário, ele foi. Só que eu senti a todo momento que ele estava lá forçado. Tipo assim, eu queria que ele estivesse lá com a mesma empolgação que eu tava, né? Eu esqueci, é porque eu levei, na ocasião, uma caixinha daqueles fogos 12 tiros. Pra quando a tia chamasse, eu... parararará, que era o que você estava querendo de mim, tá? Mas continue. E aí eram duas professoras, né? Aí a professora de um deles era bem sucinta, bem rápido, e aí eu vi que ele amou, né? Prática. Amou prática, tá. E Rodrigo, tipo, adorei. Aí eu já fiquei tipo assim, e eu odiei, né? Eu já fiquei tipo, cara, eu queria saber muito mais coisas, eu queria trocar muito mais ideia e tal, enfim. E a gente ficou esperando a outra, que era que falava mais, e justamente ela demorou super com os pais anteriores, porque ela tava lá falando detalhes, assim, e eu achando o máximo, né? E eu Porque o comentando... cadastro da filhinha de vocês veio desamarrado, eu fui, amarrei o cadastro. Nada disso, falando de coisas educacionais. E eu achando super interessante. E aí eu percebendo que ele já atrasou, já tava aquela coisa, né? Então eu percebendo que ele tava cada vez mais entufado, né? Até que tem uma hora que a professora fala assim, porque olha, ele tem uma personalidade muito forte, jura? Quando ele falou assim, jura? Assim, pra mim eu já fiquei, tipo, arrasada, né? Tipo assim, cara, desnecessário, nada a ver, enfim. Quando a gente chegou no carro, aí eu fui, né? Tentar demonstrar minha insatisfação em ele estar lá, mas na minha cabeça eu queria que ele tivesse como eu estava. A Soltando realidade foguetões. é essa. Como eu estava, com o coração igual ao meu, assim, né? Pra receber, pra escutar, pra ficar atento àquilo. E ele não tava. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e foi quando ele me fez enxergar o lado dele e o quanto essas expectativas que eu coloco sobre ele, sobre como eu quero que ele haja, é ruim para ele também, entendeu? É ruim para mim, porque eu fico naquela sensação de que ele não tá correspondendo às minhas expectativas, ele não tá fazendo o que eu quero, ele não tá sendo o Rodrigo que eu quero que ele seja, e ele de tipo assim, cara, tudo que eu faço ainda não tá bom para ela, entendeu? E como é ruim, é justamente sobre isso que a gente vai E aí falar a sobre gente isso. sentou pra jantar, e aí a gente foi fazer feira, né? E quando saiu da feira, saiu pra jantar. E aí O tema foi só o isso. tema do nosso jantar foi sobre isso. E a gente chegou à conclusão que muitos casamentos eles estão adoecendo e até terminando. E não é por falta de amor, né? Não é por falta de amor, mas porque alguém na relação está exigindo aquilo que o outro nunca poderá dar. A gente começou a refletir sobre várias questõezinhas dessa no nosso relacionamento, e a gente começou a refletir sobre várias situações dessas nos relacionamentos que a gente tem acompanhado. Tudo era sobre isso. Tudo era sobre expectativas irreais, expectativas sobre a pessoa que a pessoa não vai conseguir suprir. Ou por questão de personalidade, por questão de que a pessoa é assim, ou porque a pessoa não está pronta ainda, maturidade, enfim. E que só lhe frustra. Eu vou trazer outro exemplo aqui de uma expectativa e que do peso que isso traz, e aí eu vou inverter os polos. Fabiana fez isso na reunião dos pais, mas outro dia, você vai para a academia amanhã comigo? Geralmente Fabiana vai para musculação comigo pela manhã. E aí ela fez, não, não vou, e eu não entendi, porque era uma quarta-feira e é o dia que ela vai realmente para academia. Mas por que você não vai? Não, porque senão você vai querer me levar para ir fazer feira com você depois. Olha o peso
que a expectativa que eu crio em relação a ela ir fazer feira comigo, porque para mim é um momento de prazer ela tá comigo ali na feira, mas para ela não seria interessante porque ela tem outros afazeres. Ou seja, ela Eu ia também não abrir queria mão e ela frustrar também não queria me você. frustrar. Olha como é difícil isso, né? E aí ela estaria abrindo mão de algo que é importante para ela, simplesmente pelo fato de que ela não queria me frustrar na expectativa. Tu tá vendo como isso é complicado, como é difícil isso? E foi o que eu tentei dizer a ela, cara, você não percebe o quanto você coloca uma carga extra nas minhas costas. Por exemplo, se hoje eu não tô com vontade de falar, eu não quero falar, eu tô no meu mundo, homem tem muito disso, né? Mulher fala pra caramba, a Fabiana é uma pessoa que... E os nossos filhos puxaram ela, assim, os dois falam, meu Deus do céu, aqui em casa é um rararararara, e eu sou o mais calado. E aí, por vezes eu não sou respeitado no meu silêncio, né? Você tá Tá tudo bem? bem? Tá tudo Tá tudo bem? bem? Você Tá não tá tudo bem. falando? Mas me conte. Cara, eu só não quero falar. Mas é porque fala sobre ela, sobre a expectativa dela em relação a mim. E eu quero fazer uma pergunta. Imagina você. Você já se sentiu frustrado porque seu cônjuge não correspondeu a uma expectativa sua? Porque eu acredito que todo mundo já passou por isso, Fabiana. Acho que A todo gente tá mundo. falando de coisas pequenas, mas a gente sabe que Existem existem coisas coisas muito grandes maiores e e que às vezes graves. minam realmente o relacionamento, né? Será que você já passou pela sua cabeça algo do tipo, eu imaginei que seria diferente. Eu imaginei que ela poderia ser mais assim. Eu imaginei que ele fosse assado. Será que isso já passou na sua cabeça? E assim, a gente percebeu que isso. A gente tá 20 anos juntos, né? Então a gente percebeu que isso não é coisa de recém-casado. Isso não é coisa de, eu acabei, tipo assim, eu criei uma expectativa de que ele seria assim, assim, assado. Eu tô há 20 anos com o Rodrigo e nessa situação da escola, por exemplo, Certo. eu só tava esperando que ele fosse igual a mim. Se você quer que eu seja igual a você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me comunico muito mais com as pessoas, eu sou muito mais aberta, o Rodrigo é um pouco mais fechado quando ele conhece pessoas novas. E aí, às vezes eu fico, né? Tipo, seja mais simpático, sorria, nananana. E às vezes ele fala, eu não sou você. Porque a frustração na relação ela vai começar a partir do momento em que você idealizou algo que vai atender à sua necessidade sem respeitar a individualidade do outro. Né? Então, eu sou uma pessoa extremamente prática. Para mim é assim, 2 mais 2, 4, ponto, acabou-se. Não tem muita... Eu nem gosto de muito floreado, muito enrolado. Não, Fabiana vem me contar uma história, isso vai direto ao ponto, amor. Vamos ser práticos. Já a Fabiana, ela gosta do floreado. Ela gosta da conversa, saindo, olha, é porque eu saí, dei 3 passos, girei a chave, liguei o carro, tal, botei o cinto, fez clack. Ela quer esses detalhes. Eu não sou essa pessoa. Mas assim, também não me incomoda. Quando ela vai falar, eu fico tendo assim, o máximo de paciência para escutar. Eu tô dando esse exemplo só para dizer que, neste caso concreto, que é essa ida para fazer essa avaliação, eu tentei mostrar a ela o seguinte: nós somos pais super presentes na criação dos meninos. A gente vive essa questão da escola. Deixa e pega todos os dias. Não tem. A gente não entrega a outro essa responsabilidade. Então, para mim, teria que ser prático. Ó, foi assim, assim, assado. Há um Pedro por esse caminho, Ruth é por esse caminho. Pronto, para mim estava resolvido. Ela não, ela quer os detalhes, as minúcias. Então, eu me submeti a estar lá, acho que deveria estar, assim como o pai, mas assim, eu só queria que fosse prático. Ela já queria que fosse, né? Mas aí eu aceitei o fato de ser da forma que foi, mas ela queria que a minha reação fosse igual a que ela teve. Só que nunca será. Nunca será. E de repente é exatamente o que você tem vivido na sua casa. Você tem criado e jogado expectativas nas costas do seu cônjuge, seja o homem na mulher, a mulher no homem, e isso tem frustrado você. Expectativas irreais, elas são ela é o veneno dos relacionamentos. É um veneno. Tipo assim, adoece, apodrece um relacionamento. E esse é o grande detalhe. Porque ninguém aguenta, ninguém suporta, Fabiana, viver sendo cobrado de forma direta ou até indireta, porque o que acontece é muito isso. Às vezes você é cobrado de forma indireta. Tipo, A pessoa nem fala. você me cobrou de forma indireta Isso. depois daquela reunião. Você trouxe um detalhe de uma pessoa que tinha falado. Ou seja, você estava me cobrando. E aí, enquanto eu fazia feira, eu fiquei assim, parece, a ponto de vomitar. E quando nós chegamos de um carro, eu... O melhor de tudo, gente, é muito gostoso. Quando eu tô falando uma coisa, a Fabiana faz. Ela fica só com a cara assim, balançando na cabeça. E eu sei, pronto, tá entrando. Ela tá realmente absorvendo ela. Putz. Aí pronto.
Aí foi ótima a nossa noite, porque Fico assim, calada, que é muito raro. Né? calada, que é muito raro, elas estou absorvendo tudo, estou entendendo tudo. Putz, uma virada de chave. Então, quando ela começa com essas coisas, eu já estou entendendo. Mas também tem que Quando eu ter. começo a falar é ruim, né? Porque se eu É, falar é porque eu tô querendo me defender. se defender. Mas assim, também tem que partir do casal de uma maturidade, de um lugar de humildade. Porque Isso. às vezes é ela que faz isso comigo. Isso. E eu preciso ter humildade suficiente para entender, cara, ela tá sendo assim, instrumento. Realmente, serva do Senhor na minha vida, assim, me afiando, como ferro afia ferro. E da mesma forma ela, enfim. E o que eu aprendi nessa conversa com o Rodrigo foi que expectativa é sempre uma projeção. Ela fala muito mais de mim do que do outro. Então, foi exatamente a virada de chave na minha cabeça, porque foi eu quero que ele seja igual a mim. Então, fala muito mais sobre mim do que sobre ele. Eu estou exigindo que ele seja uma pessoa que ele não é. Então, o problema tá nele ou tá em mim? E a gente faz isso em tudo, velho. O problema tá nele ou tá em mim? Eu acho que todo mundo entra num casamento com a mala cheia de expectativa. E é normal que isso aconteça, né? Você namorou pouco tempo ali, talvez muito, né? Até, mas tem pessoas que, né? E outros que são muito rápidos, mas você chega inevitavelmente com uma mala cheia de expectativas. E aí, quando é importante, quando um casal que tem 20 anos de relacionamento chega e diz, cara, aconteceu isso essa semana conosco, é para mostrar que não é algo que acontece só com quem é recém-casado, enfim. Eu vi durante uma vida minha mãe colocar a roupa do meu pai em cima da cama. Então meu pai ia tomar banho para sair e tava, quando ele saiu do banheiro tava a calça, a cueca, a meia, a camisa. Eu entrei no meu casamento com a expectativa de que quando eu saísse do meu banho, estaria em cima da minha cama. E até soltei pra Fabiana, talvez, na época do noivado ali, porque minha mãe faz isso e tal, e ela fazia um bico assim pro lado, como quem diz, eu não vou fazer. E tava certa ela, pô, ela não é minha mãe. E um homem, por natureza, ele cria a expectativa de que a mulher vai ser a mãe dele. E não, se é mulher, sou mulher, bicho. Tua mãe é tua mãe, não tem que ser não. E glória a Deus por isso, entendeu? Porque, tipo assim, eu, do jeito que sou independente, eu não queria que ninguém arrumasse, escolhesse roupa pra mim, não. Eu não gostaria que isso acontecesse. Não, 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 eu não sou aleijado. Eu já não conseguiria imaginar. Assim, né? Consegue imaginar? Você faz sua mala? Eu faço minha mala, eu faço tudo, entendeu? Eu não sou aleijado, então tá certo, tá ótimo. Só que a gente cria essa expectativa e isso é um câncer dentro da relação. Em nome de Jesus, começa a quebrar com isso na tua casa aí. Por que a gente deve quebrar isso, né? Porque quando o outro não corresponde às suas expectativas, há frustração. A frustração gera mágoa, a mágoa gera cobrança e a cobrança gera comparação. E a comparação Ela mata. Ela adoece um relacionamento. Por quê? Porque você vai olhar a grama do vizinho, como a gente sempre fala, e assim, sempre vai ser mais verde. Então, assim, o vizinho vai feliz para a reunião da escola. Olha como ele tá, trouxe até um caderninho para anotar o que a professora tá falando. Ela tá falando porque ela deve ter visto isso lá. Não, tô só dando um exemplo. Na verdade, várias mães sem marido, né? Mas assim, tô dando um exemplo. Aí vai que eu chego lá e tá um cara anotando as coisas da professora, tá vendo? Esse é um pai, assim, dedicado. Cara, isso mata o relacionamento. Por quê? Aquela mulher que tem aquele marido que tá anotando o caderninho, talvez ele não tenha várias outras qualidades que o seu marido que tá do seu lado tem. E aí tem a questão do contentamento, né? E nesse dia, depois de toda essa conversa, eu fiquei pensando, cara, meu marido tá aqui. Ele passou 4 dias sem dormir, ele tinha chegado em uma viagem, 4 dias sem dormir, tá super cansado, e mesmo assim ele veio. E outras coisas mais que ele tem de qualidade maravilhosas, e que naquele momento eu não estava levando em consideração. Quando a gente pensa e vai comparar o nosso cônjuge, a gente tem sempre que pensar nisso também. Praticar o contentamento. Aquela pessoa que você acha que é perfeita naquilo, com certeza ela vai ter falhas em outra área que, por exemplo, o seu marido não tem. Você não vai ter nunca o melhor de todos os mundos. Você não vai ter aquela pessoa perfeita, porque é a perfeição da sua idealização, da sua cabecinha que você criou com todos aqueles pontinhos fechadinhos não, sabe, aquele marido perfeito é aquela checklist. Não existe. Não existe. Então, assim, alinhar as expectativas, não comparar. Você alinhar. Alinhar as expectativas. E o detalhe de tudo isso é que quando você olha pro lado o tempo todo e fica dizendo o casamento de fulano é melhor do que o meu, quando você simplesmente esquece que por trás daquela foto bonita no Instagram, né,
que Existe uma vida naquela real, naquela existe novelinha coreana que tem agora, né? dorama. Dorama. Não existe dorama, gente. Dorama não existe. E o que está acontecendo é que muita mulher está assistindo dorama e achando que né, a vida é aquilo ali que acontece. E aí ela cria naturalmente a pessoa, não estou falando a mulher ou o homem, estou falando o casal, cria uma pressão na relação que se torna insustentável. E essa pressão, ela destrói a admiração. E aí acabou o casamento, velho. Vocês podem até estar continuando junto no mesmo teto, mas quando a admiração acaba, acabou o casamento. Às vezes tem pessoas que já estão divorciadas no coração. Elas já estão separadas em coração. Porque a admiração ela vai acabando. Ela simplesmente, você tem tudo ao seu redor, mas aquilo que lhe falta, É o que você só consegue enxergar só aquilo. consegue enxergar aquilo. Tem uma situação, né, muito interessante, né? Não sei, Que aconteceu um tempo atrás. há alguns mil anos atrás, né? Quando Satanás cegou o entendimento de Adão e Eva ali, que tinha todas as árvores do jardim. E o Senhor disse em Gênesis, comam de todas as árvores. Só A não. primeira ordem é comam. É. Então, assim, ó, vocês têm tudo isso, um jardim lindo, maravilhoso, todos os tipos de frutas, texturas, gostos, comam. Aí a segunda coisa, só não coma dessa árvore. Então, o inimigo, ele vem, qual é a primeira coisa que o inimigo planta no coração do homem e da mulher? Insatisfação. Insatisfação. Você tem tudo isso, mas está faltando isso aqui. Não, ele começa dizendo, é verdade que você não pode comer de nada, rapaz, aqui? Ou seja, ele já distorce tudo. É como se tudo aquilo que era de maravilhoso se torna ruim, porque você não tem aquela única coisa que, em tese, você não poderia ter. E aí, ó, quando eu coloco um peso sobre o meu cônjuge, de obrigação de suprir todas as minhas expectativas, eu coloco sobre ele algo que ele jamais vai conseguir carregar, porque não tem, nem existe essa palavra, mas é incarregável. Não tem como você carregar um peso desse tamanho. Insustentável. É insustentável, né? E a pessoa... Vira um relacionamento chato, assim, pesado, né? Porque, às vezes, vai ter um homem ou uma mulher que vai dizer, cara, eu tô cansada de tu tá me cobrando isso. Mas, às vezes, tem gente que não fala e que só morre por dentro e só fica magoada e fica naquela, tipo assim, cara, eu nunca vou alcançar aquilo que a outra pessoa quer. Eu nunca vou chegar nesse padrão aí que ela quer, entendeu? Um evento na nossa igreja e teve um homem que não foi fazer o evento porque a mulher criou uma expectativa de que ele ia voltar... Ele ia voltar assim, assim, assado. Assim, assado. Ele disse, eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu não vou fazer simplesmente porque não tem como garantir a ela que eu chegarei dessa forma. Ou seja, olha o que aconteceu, cara, numa situação como essa. Igual tem pessoas que fizeram. Não, e outros, eu já vejo outros casos que o cara foi transformado, o cara foi impactado, foi tal, e aí você pergunta à esposa, e aí? Mas isso aqui, ela se pega num único ponto, a pessoa se pega num único ponto que ainda na cabeça dela, e pra ela tá faltando, porque pra ela tá faltando, velho. Porque ela criou a expectativa de que a pessoa ia, mas ia voltar com aquele único ponto que pra ela, pronto. E desconsidera todo o resto. E aí isso cria um peso pro cara muito grande, ou para a mulher muito grande, a ponto de não conseguir e perceber que, ó, eu nunca vou ser suficiente. Nada do que eu faço é suficiente. E aí começa uma perda de admiração de ambos os lados. O casamento sem admiração é um casamento que morre aos poucos, né? Se não já está morto, ele está em fase terminal, um casamento que perde a admiração, né? Mas existe um caminho que é um caminho de cura. Alinhar as expectativas. Exatamente. Então, quando você alinha suas expectativas, quando você redireciona isso, eu acho que tudo começa a fluir, E isso entendeu? exige maturidade, porque, como eu falei, não é fácil ter uma conversa como a que a gente teve no jantar, né? A gente ia do jantar, ia ser um date maravilhoso, e foi uma DR. Mas, tipo assim, era necessário. Mas não é fácil, né? Nunca é fácil ter esse tipo de conversa. Mas exige maturidade, justamente para você alinhar, né, essas expectativas. E entender que entender assim, como é que a gente alcança, né? Alinha essas expectativas e alcança essa maturidade. Entendendo quando que é algo realmente que você... É uma necessidade realmente. Não, você gostaria que seu marido fosse uma pessoa... Eu tô dando sempre o exemplo da mulher, né? Você gostaria que seu marido fosse um sacerdote do lar, que ele buscasse mais ao Senhor em oração. Se for uma coisa assim, vamos dizer, uma necessidade legítima,
ou se são coisas que você está exigindo irreais, são coisas que você criou na sua cabeça, expectativas que você sem fundamento, que não vai mudar nada na história do Brasil, entendeu? Tipo assim, que você olhou ali do lado ou no Instagram e você acha que seu marido tinha que ser daquele jeito ou quer que ele seja igual a você. Então a gente precisa fazer, né, essa autoavaliação. E Eu acredito também, Fabiana, que uma das coisas que para mim é uma virada de chave é quando você joga suas expectativas em quem de fato pode isso, supri-las. não, isso é o fechamento, né? Porque quando esse redirecionar de Então, expectativas... essas necessidades, as irreais, você vai fazer. À medida que você, na verdade, entrega ao Senhor as suas expectativas, você vai conseguir enxergar quais são as suas necessidades reais ou as inventadas. As inventadas você afasta logo. E as reais, as necessidades reais, você tem que entregar ao Senhor. Porque ele é o maior interessado no seu casamento. Seu marido pode amar você profundamente, sua esposa pode ser dedicada e fiel, uma mulher santa ao seu lado ali, submissa e tal. Mas deixa eu te falar, só Jesus pode suprir as nossas expectativas. Ele é o único capaz de nunca nos frustrar, entendeu? Uhum. E no final das contas ainda frustra, porque por vezes a gente busca algo dele que não é da vontade dele e vai ser frustrado, entendeu? Então assim, a gente entender que eu tenho uma frase que eu digo muito a Fabiana, o que frustra é a expectativa. Então se você baixa a sua expectativa, você não vai se frustrar, entendeu? Não tem o que fazer. Enquanto eu não entendo isso, eu vou sempre exigir do outro que me dê algo com base naquilo que eu entendo, da minha satisfação, que ele não pode nos entregar. Mas existe uma solução, que o que é que a gente faz na prática, então? Meu amigo velho, troque cobrança por gratidão. Isso é fundamental, isso é uma virada de chave. Ao invés de olhar para aquilo que te falta, contemple aquilo que tu já tens. Eu coloquei até uma vez no meu Instagram um desafio para as mulheres. Eu botei, não lembro se foi uma semana ou foi um dia, acho que foi um dia só. O dia sem reclamar. É tipo assim, hoje você não vai reclamar nada do seu marido. E você só vai elogiar. E agradecer e elogiar. Menino, o que teve de mulher no meu direct dizendo que foi muito, muito difícil. Aí, tá vendo? É porque vocês... Tá acostumada as mulheres a só absorveram reclamar. esse personagem, né? Assim, dizer, Da mulher que reclama, da mulher que acha ruim, da mulher que fala demais. Cara, não precisa ser dessa forma, né? Então troque cobrança por gratidão. Seja grata ao invés de cobrar tanto. Outra coisa que eu acho que é interessante é você passar a valorizar aquilo que já tem, ao invés de reclamar o tempo todo daquilo que ainda te falta. Porque no final sempre vai nos faltar algo. Sempre. E aí parte daquele lugar de contentamento, né? É tipo você no Éden ali, que tem 1000 frutas para comer, mas uma que está te faltando, você faz questão de valorizar, hipervalorizar isso. E conversem sobre suas necessidades também. Como eu falei, existem necessidades reais, existem coisas reais. De repente você gostaria que seu marido fosse mais carinhoso, coisas que realmente, vamos dizer, são críveis e legítimas. Então conversem também sobre isso, mas sem cobrança. Tipo assim, não seja chata. Aconteceu uma coisa, a gente já até falou em um outro vídeo. Uma vez a gente estava na consulta e durante a consulta eu peguei no celular e abri alguma coisa. E aí, quando terminou, o Fabiano me chamou e disse, eu não me sinto confortável, eu não acho legal quando você está comigo na consulta e pega no seu celular. É como se você não estivesse aqui e tal. Enfim, neste caso especificamente, a forma como ela conduziu o processo, e eu entendi que de fato ela tinha razão. Diferente do que aconteceu essa semana em relação à escola. Veja como é louco isso. Mas porque existem realmente... Não era uma coisa inventada, não era uma coisa... Era uma coisa realmente real. Assim, real, e fazia todo sentido. E é esse o ponto. Converse sobre isso, que eu acho que a pessoa precisa conversar sobre isso. É isso que a Fabiana está falando. Existem situações, casos e casos, entendeu? Eu acho que a maturidade, a intimidade de vocês, do casamento, do casal, é o que vai determinar isso. O sucesso, inclusive, desse tipo de conversa, né, não? Lembre-se, casamento não é também só sobre receber. Casamento é principalmente sobre doação. E deixa eu te dizer uma coisa, assim, a gente já tá... Vamos encerrar, mas assim, deixa eu te falar uma palavra, assim, de Deus. Assim, casamento, não destrua o seu casamento. Não destrua o seu casamento. Exigindo que o outro te dê algo que só Deus pode te dar, né? Existem pessoas que estão buscando no homem, na mulher, aquilo que só Deus pode buscar. As nossas lutas, elas não são travadas na força do nosso braço. Elas são travadas com o joelho no chão. Né? Então, as expectativas irreais, elas não só frustram, mas elas sufocam
o seu cônjuge. Então, será que você não tem sufocado o seu parceiro, sua parceira, seu esposo, sua esposa? Será que você não tem sufocado? Imagina essa cena, você de fato apertando o pescoço dessa pessoa com aquilo que E, você tem jogado nas costas dele. e realmente você tem buscado em Cristo essa satisfação plena, porque existem carências, existem questões emocionais que só o Senhor vai preencher na sua vida. De repente, um passado, outra pessoa que lhe magoou bastante, ausência de paz. Cara, seu cônjuge não vai conseguir suprir, ele é só um ser humano, entendeu? Então, existem coisas que realmente só o Senhor é suficiente para preencher esse E vazio. você tem como escolher viver de forma diferente. Escolha viver de forma diferente. Ame o seu cônjuge como Cristo amou, te amou, Cristo te amou. Mude a expectativa. Olhe para o seu cônjuge como Cristo olha para você. Imagine, olha o lance. Pense assim, como é que Cristo olha para Fabiana, né? Muda completamente o conceito, entendeu? Outra coisa. Quando você estiver bastante irritado, assim, pro seu Ah, cônjuge, alguma expectativa bem frustrada, assim, pense em como Cristo olha para ele. Tipo assim, a lente, mude a lente, e né? um casamento saudável não é aquele que o outro supre todas as minhas expectativas. Coloque isso na sua cabeça. Nunca será. Mas aquele em que juntos nós aprendemos a lidar com as frustrações um do outro, entendendo que tipo, pode ser frustrado nesse aspecto porque não tem como ser diferente. Mas juntos a gente consegue construir algo totalmente novo, entendeu? A nossa realidade. E é isso que eu sugiro a você que me escuta. Porque não se trata de ter um par perfeito. Fabiana não é perfeita, mas ela é perfeita em suas imperfeições, entendeu? Assim como eu sou perfeito para ela nas minhas imperfeições. E eu acho que isso é o bom da vida. Ninguém gosta de algo super perfeitinho, né? Aquela coisa linear e tal. Ó, quando a linha é reta, o coração parou. Quando a linha aparece no monitor reta, assim, morte, entendeu? Altos e baixos, entendeu? A vida é assim, isso é a vida. E lembre-se, o outro não existe para suprir as suas carências, mas para caminhar ao seu lado. Só Deus pode suprir as nossas carências. Aquilo que a Fabiana falou. Eu espero que essa palavra tenha te alcançado. Eu espero que esse testemunho da nossa vida possa, de alguma forma, te influenciar a agir diferente naqueles momentos que realmente precisa. E encaminha para alguém que você acha que está precisando. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe vocês.